Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus e, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você pode ler junto comigo essa parte? Por amor do qual perdi todas as coisas. Vamos juntos? Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? E também para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Curva sua cabeça, vamos orar nesse instante. Eu gostaria encarecidamente que você orasse, pedindo a Deus que falasse ao nosso coração. Deus é um Deus vivo, a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, o Espírito Santo está aqui e ele fala também aos nossos corações. Senhor nosso Deus e eterno Pai, que de algum modo, de alguma maneira sobrenatural, esse mesmo sentimento que pesava no coração de Paulo, que ele possa também pesar no nosso coração hoje à noite. Esse sentimento de alegria de ter encontrado a coisa mais preciosa para a sua existência, o conhecimento, a convivência, o amor, o amar e ser amado pelo Senhor Jesus. Que esse entendimento do Senhor Jesus, que esse amor do Senhor Jesus possa invadir os nossos corações aqui nessa noite. Livra-nos das inquietações, da dispersão de mente, das inquietações, perturbações, tudo aquilo que possa roubar a compreensão da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, aqui nessa noite, e dá-nos a Tua palavra, o que nós te pedimos e clamamos, em nome do Senhor Jesus. Eu quis ler esse texto nessa noite como uma continuidade do que nós lemos aqui hoje pela manhã. Infelizmente, boa parte não estava aqui hoje pela manhã, na nossa escola dominical, mas nós estivemos aqui falando sobre
aqueles momentos cruciais que antecederam a morte do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, espero que sim, por ter sido criado numa cultura cristã, que Jesus foi e é a pessoa mais importante que já pisou nesse planeta. Se tem uma coisa que torna esse planeta especial e que faz da humanidade também ser uma humanidade especial, foi a presença de Jesus. Porque um dia Jesus esteve aqui, assumiu uma forma humana, a semelhança da sua criatura, a nossa semelhança, e tudo isso traz uma dignidade extraordinária para o ser humano. E esse Senhor Jesus, que viveu ali na região da Palestina, que nasceu nesse território que hoje nós ainda conhecemos como território de Israel, foi um homem que nunca pecou, nunca passou pelo coração de Jesus nenhuma sombra, nenhum risco de maldade e de pecaminosidade. Pecado é sempre uma ofensa a Deus e uma ofensa ao nosso próximo. Pecar é ofender a Deus. E ofender a Deus numa forma também de ofender ao nosso próximo. Quando nós pecamos contra Deus, quase que sempre também estamos pecando contra o nosso próximo. Estamos denegrindo, subtraindo, roubando, em termos físicos, materiais, ou em termos emocionais, psicológicos, abusando emocionalmente, oprimindo, distratando, diminuindo. São formas que nós temos de distratar, diminuir, pecar contra o nosso próximo e, consequentemente, pecar contra Deus também. Mas Jesus foi alguém que nunca pecou. Nunca passou pelo coração de Jesus o que nós chamamos de cobiça. Jesus nunca cobiçou contra Deus, nunca quis ser ou ocupar ou tomar a posição de Deus, o Pai, mas sempre aceitou e se submeteu à vontade de Deus, o Pai. Jesus nunca cobiçou contra outra pessoa. Jesus nunca sentiu inveja e nunca foi movido por esses sentimentos que são tão comuns à nossa existência. Jesus foi realmente uma pessoa pura, sem pecado, coração limpo, olhos limpos, podia olhar quem quer que seja nos olhos, sem maldade, sem perversidade, sem cobiça, sem maus sentimentos, sem maus desejos. Mas mesmo sendo essa pessoa que foi, hoje pela manhã nós vimos, armaram um julgamento contra Jesus. Forjaram testemunhas mentirosas e enganosas para darem falso testemunho contra Jesus. E quem articulou e forjou essas testemunhas eram exatamente os juízes, que procuraram e forjaram falsas testemunhas. Ou seja, a pessoa mais digna que já pisou esse planeta não teve um tratamento digno e nem um julgamento digno. Vimos pela manhã que ele passa pelo sumo sacerdote Anás, passa pelo sumo sacerdote Caifás e cai nas mãos de Pôncio Pilatos, preposto de Roma, governador de Roma na região da Palestina. E ali, da mesma forma, Jesus é conduzido passo a passo a um destino certo, que é uma morte
vilipendiosa, que é uma morte vexatória, que é uma morte de cruz. Tudo isso sem nunca ter pecado. Tudo isso sem nunca ter praticado maldade contra quem quer que seja. E passa por tudo isso, sofre tudo isso, e sofre de uma forma dolorosa, como nós lemos aqui no Salmo 22, quando Jesus exclama do profundo da alma, assim, rasgando das entranhas: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que que até o Senhor me desamparou? A maior dor do inferno, o maior sofrimento do inferno, com certeza, será uma vida eterna sem ausência, com total ausência da presença de Deus. Não existe nada mais doloroso e infernal do que esse sentimento de ausência e de abandono de Deus. Nós passamos por coisas terríveis, dolorosas, enfermidades, mas passamos de cabeça erguida e levantada quando nós temos a convicção e a certeza de que Deus está conosco. Mas não tem dor maior do que aquela que a alma, o coração, o âmago do ser sente-se abandonado por Deus. Deus meu, até tu, Senhor, me abandonaste. Por que que o Senhor também me abandonou? Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que que o Senhor também me abandona? O Salmo diz que aquelas pessoas que fitavam para Jesus, meneavam a boca, zombavam e desprezavam, eram incapazes de sentir a sua dor e se compadecer, muito pelo contrário, esmagavam, pisoteavam, faziam chacotas. Você é rei, então toma aí a sua coroa, e lhe mete uma coroa de espinhos na cabeça. E não é aquela coroa de espinho como aquele doido que tem por aí, usa, que os espinhos da coroa dele são espinhos que estão para fora. Os espinhos da coroa de Jesus eram para dentro, que espetavam aqui o couro cabeludo e batiam no crânio e causavam dores horripilantes. E os soldados romanos batiam naquela coroa e diziam: tu és o profeta, então profetiza quem foi que te bateu. Tu és o rei, toma aí o teu manto. E zombavam, cuspiam, chutavam, escarneciam, socavam. Eu me sinto como se eu estivesse diante de touros de Bazã, prontos para me pisotear e para me destruir. Está escrito lá no Salmo 22, no versículo 6, eu não me sinto como um ser humano. Não sou tratado como o pior, o mais indigno dos seres humanos. Eu me sinto como um verme. A tradução espanhola diz: eu me sinto como um gusano. Ou seja, aquele verme desprezível, o mais desprezível que se possa imaginar. É Jesus que está dizendo. É o sentimento que ele tem. Aí, como eu dizia que hoje de manhã, nós, nas nossas incongruências e falta de entendimento, né, da revelação de Deus e da palavra de Deus, não conseguimos mensurar bem essa coisa de que Jesus era Deus e também humano. Jesus era humano, 100% homem, assumiu a forma humana, mas era também 100% Deus, mas sofre na sua humanidade, e sofre atrozmente, dores atrozes na alma. Por quê tanto sofrimento? Para que passar por tanta dor? Como diziam aqueles seus interpeladores, se Deus é contigo, por que Deus não te livra?
Você falou em nome de Deus, por que que o seu Deus não te livra? Ou seja, aumentando a dor física a uma dor psicológica, de pressão, de dúvida. Você que curou a tantos, por que não cura a ti mesmo? Se você é quem você dizia que era, por que que não te livras agora? Provações, dores, lutas, as maiores que se pudesse imaginar. Mas por que que Jesus passa e sofre todas essas coisas? O próprio texto que nós lemos hoje de manhã dá uma ideia assim muito clara para todos nós. Pilatos chega para os judeus e diz: olha, eu não acho crime algum nesse homem, eu vou soltá-lo. Aí os judeus gritam: se você soltá-lo, você se transforma no inimigo de César. Nós vamos te denunciar para César. E político que era, queria estar bem com o poder, sabia que uma confusão daquela ia colocá-lo em maus lençóis. Entre eu ficar mal com César e com esse Jesus, eu entrego Jesus para esses touros de Bazã. Então eu lavo as minhas mãos e façam com ele o que vocês bem entenderem. Mas nós temos um hábito aqui de, nesse período da Páscoa, de soltar um criminoso. Eu tenho aqui preso Barrabás, e tem aqui o Jesus, o Cristo, o Rei dos Judeus. Quem é que vocês querem que eu solte? E o que eles gritaram? Barrabás. Só que Barrabás era amotinador, homicida, estava preso porque merecia, porque num amotinamento contra o governo romano havia matado uma pessoa, estava preso porque era um assassino. E eles gritam a plenos pulmões: solta-nos Barrabás e crucifica a Jesus. Aquele foi o grande dia da vida de Barrabás. Jesus assume o seu lugar. Jesus vive a sua condenação, mesmo sem merecer, mesmo sem nunca ter pecado, sem nunca ter feito mal a quem quer que seja, muito pelo contrário, só fez o bem, mas Jesus foi a oportunidade do livramento e da libertação de Barrabás. Jesus morre e sofre e passa por todas essas coisas para libertar não somente Barrabás, mas cada um de nós. Cada um de nós que de uma forma ou de outra pecamos, ofendemos a Deus e não temos como nos resgatar ou pagar pelos nossos pecados. Então Jesus morre. Jesus morre por causa de Barrabás, Jesus morre por minha causa, Jesus morre por sua causa, Jesus morre por causa do apóstolo Paulo, Jesus morre por causa de todo o ser humano, Jesus derrama o seu sangue sem mácula, sem pecado, para resgatar uma humanidade caída, agrilhoada e aprisionada pelo pecado. Eu não consigo me esquecer da história daquele homem que começou a construir um império, e é um testemunho verdadeiro, é o pai do pastor Caio Fábio. Isso está gravado, espalhado pelo Brasil inteiro. Ele diz que o pai dele, junto com outros sócios, resolveram construir um império na região norte, na capital amazônica, em Manaus, um império desse ramo de telecomunicações. E o negócio começou a prosperar, e começou a crescer. E o Caio Fábio, filho, diz que o pai trancava ele no banheiro e pegava ele e dizia: meu filho, eu estou construindo um grande império e você vai ser o herdeiro desse império. Até que os dois sócios mancomunaram, deram uma rasteira nele, jogaram ele para fora do negócio, ele ficou sem nada,
e foi parar lá no Rio de Janeiro. E ele diz que a única coisa que mantinha ele vivo, que fazia com que ele se levantasse todos os dias de manhã, era o ódio, o desejo de dar a volta por cima e um dia arrebentar com aqueles ex-sócios, movido pelo ódio. A esposa crente, todos os domingos ele levava à escola dominical, deixava ela na esquina da igreja e dizia, vá para a igreja, e depois buscava para o almoço. Até que um dia ele disse que chegou ali, deixou ela na esquina e falou com ele mesmo, olha, eu quero ver o que é que essa mulher tanto estuda e o que esses crentes fazem reunidos todos os domingos pela manhã. Parou o carro e falou para a mulher, vai. E a mulher foi, ele esperou ela entrar, veio devagarinho, passo a passo, encostou na porta da igreja e ficou ali ouvindo. Quero ver o que esse povo está fazendo, o que vão falar. Aí começou a escola dominical e a irmã que estava lecionando para a esposa e as outras mulheres perguntou, minhas irmãs, alguém aqui sabe me dizer o que é fé? Ele ouviu e falou assim, eu vou ouvir o maior besterol da minha vida agora. Porque até hoje ninguém nunca conseguiu definir uma coisa tão abstrata quanto fé. E duvido que esses crentes e essas irmãs serão capazes de definir uma coisa tão filosófica e tão abstrata quanto fé. A irmã disse, abram as suas Bíblias, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está uma definição de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Esse versículo da palavra de Deus entrou pelos ouvidos, caíram como brasas dentro do coração daquele homem incrédulo e cheio de ódio. Ele voltou para casa perturbado com essa palavra, com esse versículo. Na hora do almoço, reúne a família em torno da mesa, todo mundo parte para comer, ele espera aí. Vamos orar. Todo mundo, o que deu nesse homem hoje? Abra a Bíblia aí e lê lá em Hebreus 11, 1, o que diz. E leram, oraram, comeram, ele trancou no quarto e começou a ler os evangelhos. A tarde toda, Mateus, Marcos, Lucas, João, leu os 4 evangelhos de uma vez só, como a gente diz, uma sentada só, leu os 4 evangelhos, lá para as tantas da madrugada, ele prostrou de joelhos no chão e disse, Senhor, não foram os judeus que mataram o Senhor, mas foram os meus pecados. Senhor, não foram os romanos quem mataram o Senhor, mas foram os meus pecados. O Senhor morreu por causa dos meus pecados. Por isso eu quero que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados. Brilhou a luz espiritual do entendimento da razão pela qual o Senhor Jesus morreu. Jesus não morreu por causa do ódio dos judeus. Jesus não morreu porque ele era uma ameaça política para Pôncio Pilatos. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Jesus morreu por causa dos teus pecados. Ou vai me dizer que você não é um pecador? Ou vai me dizer que essa espada da lei, da sentença da lei de Deus, não pesa sobre a sua cabeça? Vai me dizer que em sã consciência você pode chegar para Deus e dizer que você nunca pecou? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou hebreu de hebreus, uma linhagem milenar de gente que teme a Deus. E como hebreu, eu fui o mais rigoroso em guardar as coisas de Deus, a lei de Deus, eu era fariseu. E ser fariseu
era o religioso mais extremista, mais radical, mais fundamentalista, que levava ao pé da letra e aos extremos o cumprimento da lei de Deus. Hebreu de hebreus, fariseu, zeloso, mas tudo isso nunca me deu a convicção de ser justificado e de ser perdoado por Deus. Só teve uma coisa que me deu convicção de que eu estava bem com Deus, de que eu estava perdoado por Deus. Foi o dia que eu criei no Senhor Jesus como aquele que morreu pelos meus pecados, que morreu por causa das minhas iniquidades. Senhor Jesus, não foi o ódio dos judeus que matou o Senhor. Não foi a inveja desses judeus, desses líderes religiosos que temiam perder a sua posição. Senhor Jesus, não foi o medo político de Pôncio Pilatos que fez com que o Senhor morreu. O Senhor morreu por causa dos meus pecados. O Senhor sofreu tudo que sofreu por causa dos meus pecados. Mas ainda não cheguei lá. A pergunta que eu queria te fazer nessa noite, com base nisso, é: você entende isso? Você crê nisso de todo o coração? Crê? Você crê nisso, que a semelhança do Caio Fábio pai, que Jesus morreu não foi por causa da articulação dos judeus, mas foi por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades? Esse é o primeiro passo da fé cristã. Isso é a catequese, né? A lição básica da fé cristã, entender isso e crer nisso de todo o coração. Isso é ser cristão. Essa fé habita no seu coração? Essa convicção habita no seu coração, sim ou não? Amém, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Mas eu queria te perguntar, me permita, sem ser invasivo, que não é do meu estilo, e vocês sabem disso. O que essa fé provocou na sua vida? O que esse conhecimento e esse entendimento provocou na sua existência? Que transformações que isso provocou na sua vida? Esse homem que estou lhes dizendo, que prostrou de madrugada, de joelhos, dizendo: não foram os judeus, mas foram os meus pecados, ele diz que naquela mesma noite ele escreveu uma carta para os sócios, dizendo: vocês quiseram me destruir. E até o dia de hoje o que me mantinha vivo era o meu ódio por vocês. Mas eu quero dizer que assim como Jesus me perdoou, eu também o perdoo vocês de todo o mal que vocês praticaram contra mim. Aconteceu uma revolução, aconteceu uma transformação prática na vida desse que creu nessa realidade factual da morte e da ressurreição de Jesus. Mas na vida de Paulo aconteceu também uma revolução extraordinária. E isso me leva, por inferência, a concluir que quem de fato e de verdade foi tomado por essa fé, alguma coisa de transformação tem que acontecer na vida dele. É impossível crer em Jesus dessa forma clara como estou lhes expondo. É impossível dizer: não, Jesus morreu por mim, Jesus perdoou os meus pecados, se o seu coração não foi tocado, quebrantado por essa verdade, você agora vive uma vida diferente com Deus, mas também com o seu próximo. Se isso não aconteceu, me perdoe, mas você é um iludido ou está se iludindo. Porque, veja bem, Paulo faz uma descrição da sua história. Contar a nossa história
é dizer quem nós somos. Hoje de manhã estava falando sobre isso, sobre o nosso ser. Quem eu sou de fato e de verdade, independentemente dos papéis que eu represento. Qual é a minha essência, a singularidade do meu ser? Ou eu sou um iludido, um impelido, que acho que sou aquilo que eu represento? Paulo começa a descrever historicamente o nosso corpo, esse HD que registra a nossa história, as nossas vivências, as nossas experiências e que nos faz ser quem nós somos. Quem era Paulo antes de Jesus? Um homem extremamente respeitável, um homem extremamente honesto, um homem tremendamente zeloso daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava. Eu fui circuncidado ao 8º dia. O que isso significa? Faço parte de uma aliança milenar que Deus fez com meus pais. Opa! Isso me dá identidade. Sou hebreu de hebreus. Desde Abraão sou capaz de traçar a minha linhagem. É mole? Circuncidada ao 8º dia. No meu compromisso com as coisas de Deus, fui fariseu. Já disse, extremamente comprometido. Quanto ao meu zelo, era tão extremo que cheguei a perseguir a igreja de Deus. Na justiça que procede da lei, irrepreensível. Nunca roubou, nunca adulterou, nunca mentiu. Irrepreensível. Paulo não era pecador? Era. E ele diz quando foi que ele descobriu que ele era pecador. Quando ele leu a lei, e a lei disse, não cobiçarás. E ele percebeu que ele cobiçava contra Deus. Ele percebeu que ele cobiçava contra o seu próximo. Coisas do coração, que ninguém vê, mas que ele sabia, que estavam lá dentro do coração. Mas era um homem irrepreensível. Na sociedade daquele tempo, Paulo era extremamente respeitado. Fazia parte dos príncipes que lideravam a nação, fazia parte do Sinédrio, educado aos pés do mestre mais caro, que custava uma soma de dinheiro impressionante para estudar aos pés daquele homem. E Paulo foi um dos seus alunos, um dos seus discípulos. Não era uma pessoa fraca financeiramente. Recebeu a melhor formação que se podia imaginar. Fazia parte do Sinédrio. Irrepreensível, brilhante, inteligentíssimo, respeitadíssimo por tudo e por todos. Mas no dia que eu conheci Jesus, essas coisas viraram absolutamente nada. Olha o que ele diz aqui, versículo 7. O que para mim era lucro, fama, reputação, honra, dinheiro, respeito, que são coisas boas. São coisas boas e dignas, e que nós devemos persegui-las, obviamente. O que era para mim lucro, isto considerei perda
por causa de Cristo. Quando ele pôs na balança o que lhe dava identidade, que era aquilo que as pessoas sinalizavam para ele, os aplausos. Caramba, Paulo, você é tão jovem, tão irrepreensível. Oh, Paulo, que formação maravilhosa que você tem, você vai ser um líder dessa nação. Mas no dia que ele conheceu Jesus, todas estas coisas viraram pó, caíram por terra. Perdeu o respeito, perdeu a honra, perdeu a dignidade, de aplausos, pedradas, de bajulações e tapinhas nas costas, cadeias, de homem brilhante, inteligente, burro e louco, é isso mesmo, burro, louco, ignorante. Aquilo que eu considerava como lucro, perdi tudo. Perdi tudo. Tudo, perdi tudo. A honra da minha linhagem, a honra da minha religiosidade, perdi tudo, tudo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e eu hoje as considero como refúgio. Quando você olha lá no original grego, no Novo Testamento, esse refúgio, não se assustem, é excremento. Todas as coisas que eu dava valor e que as pessoas me sinalizavam que tinha valor, hoje eu percebo que não passa de esterco, não passa de cocô, não passa de excremento, não passa de merda, quando eu comparo com o que eu ganhei em Cristo Jesus. Eu fico impressionado às vezes, né? Não me levem a mal, hoje eu estou sendo um pouco invasivo, né? Paulo abriu mão de muitas coisas por causa de Jesus. Às vezes as pessoas se convertem, vêm para Jesus, e nós nos alegramos, obviamente. A pessoa chega aqui, olha, eu estou muito feliz agora porque eu adulterava, traía minha mulher, não adultero mais, eu matava, não mato mais, eu roubava, mentia, não roubo mais, e a gente fica feliz e aplaude. Meu amigo, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Não tem glória nisso. Onde é que está a glória de alguém que matava deixar de matar? Onde é que está a glória de alguém que descaradamente a sua mulher, dizer que agora não trai mais? Gente, está escrito, não adulterarás. Eu era um mentiroso, safado, cheio de falcatruas, hoje eu não faço mais isso. Que bom. Mas onde é que está a glória nisso? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso é o dever mínimo de um bom cidadão. Agora, quando alguém diz, eu nunca menti, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu construí uma vida honrada e digna, mas me roubaram tudo isso, me arrancaram tudo isso, e eu dei tudo isso por causa de Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite, o que é que você já deu para Jesus? Ah, pastor, eu adulterava, agora não adultero mais. É sua obrigação. Não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. E se você não fizer isso, a espada de Deus bate na sua cabeça e te corta o pescoço. Eu quero saber não em termos de negação. Eu quero saber em termos de coisas positivas, de coisas boas, de coisas preciosas, de coisas valiosas.
Não quer saber de coisas negativas, de coisas ruins. Não, Paulo tinha uma honra inquestionável. Paulo era um homem irrepreensível. E deu exatamente para Jesus a sua honra, a sua dignidade, o seu ser irrepreensível. E ainda diz, tudo isso me era caro, me era muito importante, me custou muito construir essa vida irrepreensível, essa vida digna. Mas a minha dignidade comparada com a de Jesus não é absolutamente nada. Conhecer Jesus foi a coisa mais sublime da minha vida. Amar Jesus e me sentir amado por Jesus é muito mais do que a minha honra, é muito mais do que a minha dignidade, é muito mais do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar. Foi virado do avesso. Esse amor de Jesus impactou a vida dele de tal forma e de tal maneira que causou-lhe uma revolução. E realmente causou uma revolução. Paulo, sim, deu tudo que tinha para Jesus. Paulo, sim, renunciou e ofereceu para Jesus não as coisas negativas que nós aplaudimos e que é a obrigação de todo mundo. Eu gostaria de saber qual é a coisa boa que você tem oferecido para Jesus. Gostaria de saber qual é a coisa positiva que nós temos para oferecer para Jesus diante da magnitude da graça, do conhecimento e do entendimento do seu amor por nós. A minha história, a minha vida, as minhas expectativas, as minhas construções históricas, a minha experiência cultural de ser judeu, de fazer parte de uma história milenar, de ser irrepreensível na minha consciência, eu renunciei tudo isso, tudo isso. Ou Jesus é isso na nossa vida, ou não é. Ou nós ainda não conhecemos a grandiosidade e a sublimidade do amor de Jesus. Tem algumas coisas que, se elas realmente acontecem nas nossas vidas, as nossas vidas são impactadas e são transformadas, e uma delas é o conhecimento de Jesus. E Paulo está dizendo: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Esse conhecimento de Jesus não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento relacional. O dia que eu conheci Jesus e passei a ter comunhão com Jesus, a amar Jesus e me sentir amado por Jesus, meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas, deixar de adulterar, deixar de beber, deixar de farrear, deixar de roubar, são coisas boas. Mas não é entrega nenhuma, não. Entrega são as coisas boas. Entrega é fazer como Ana, que tanto orou por um filho. O dia que Deus lhe deu o filho, que era a melhor coisa que ela tinha, a coisa mais boa da sua vida, ela pegou aquele filho, foi lá no altar de Deus, lá no templo de Deus, e disse: Deus, o Senhor me deu, mas o Senhor é a pessoa mais digna da minha vida, e eu quero dar o que eu tenho de melhor para o Senhor, que é o meu filho. Isso é entrega. Isso é renúncia.
Tem gente que vive aí brigando negativamente, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, escapando do pecado. Amém. Mas será que você não tem nada melhor para oferecer para Jesus? Será que a sua vida é só uma vida de negar, de fugir, de correr? O que você tem para oferecer para Jesus? Eu não adultero mais. Excelente. Glória a Deus. Está fazendo uma coisa maravilhosa, boa. Mas isso é obrigação de todo mundo. Não tem aí consagração. Não tem aí aquela milhazinha a mais. Agora conheci Jesus, paga as minhas contas em dias. Oh, maravilha. Glória a Deus. Porque não pagar as contas é um testemunho miserável, desgraçado, que enxovalha o nome de Jesus. Mas não é mais do que a sua obrigação, toda pessoa honesta, mesmo não conhecendo Jesus, faz isso. Não, agora eu conheço Jesus, não roubo mais. Compro e pago. Lá no Japão, os agricultores deixam a caixinha com os morangos na beira do asfalto, com o valor. E a caixinha. O cidadão para o carro, pega o morango, põe o dinheiro lá na caixinha e vai embora. É coisa de gente honesta. Estão rindo, né? Que diferença no Brasil, né? Mas o que eu quero que vocês entendam nós estamos achando que estamos fazendo grandes coisas para Jesus, fazendo a nossa obrigação. E aqueles que não fazem sequer a obrigação? Nunca conheceram Jesus? Agora Paulo está dizendo, gente, presta atenção. Eu dei a minha história para Jesus. Eu dei tudo que eu construí, eu transformei em Jesus. Tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei, todas as expectativas dos meus pais a meu respeito, eu transformei tudo isso em Jesus, eu coloquei aos pés de Jesus. Aí sim, aí é consagração, aí é entrega, aí é renúncia. Caso contrário, nós ainda não avançamos na fé, nem no conhecimento, nem na rendição, nem na entrega a Jesus. E eu fiz isso, Paulo está dizendo, pela sublimidade de conhecer Jesus. É que eu disse, se você diz que conhece Jesus e a coisa não aconteceu dessa forma na sua vida, por favor, repensa os seus valores. Se Jesus não é tudo isso na sua vida, possivelmente ele não seja nada. Perdi todas as coisas, reputação e também todas as suas posses legais foram perdidas. Todos os seus bens, todas as suas posses legais foram perdidas por causa de Cristo. Mas o tempo verbal no grego aqui que está dizendo é considerei e continuo considerando essas perdas como excremento. Porque Jesus foi e continua sendo a coisa mais sublime da minha vida. Não foi um primeiro amor, um primeiro encontro que fez de Jesus a pessoa mais sublime da minha vida e da minha existência. Perdi tudo, perdi a honra, perdi direitos, perdi dignidade, perdi bens, perdi posses legais, mas considero, continuarei considerando todas essas coisas como nada comparado com aquilo que Jesus é na minha vida. É o grande amor da minha vida. É a grande descoberta da minha existência, me virou do avesso. Descobri Jesus, descobri o amor de Deus, descobri a graça de Deus, descobri a salvação em Deus. Por Ele, por meio dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Vamos orar?